Nós estamos no Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Este é o episódio número 99 e hoje nós estamos com a presença da professora Denise Luz, que é professora de Direito Processual Penal e Direito Penal da Universidade de Pernambuco, assim como também coordenadora do curso de bacharelado da mesma universidade, é doutora em Ciências Criminais pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e mestre em Ciências Criminais, e é autora do livro Direito Administrativo Sancionador Judicializado pela editora Juruá, que tem total referência, é uma base doutrinária para o episódio de hoje, que é intersecções do direito processual penal com o direito administrativo sancionador. Professora Denise, tem a palavra. Professor Nereu Giacomoli, professor Marcos Eberhardt, boa tarde. Agradeço imensamente o convite para estar aqui no Conecta Podcast, especialmente para falar deste tema, do qual eu já me ocupo há mais de 10 anos, que vem a ser as intersecções do direito processual penal com o direito administrativo sancionador. O tratamento que eu darei a esse tema aqui no podcast será delimitado às interfaces do ilícito de improbidade administrativa com o ilícito penal, com um breve recorte no tocante à garantia do ne bis in idem. A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992, sofreu alterações estruturais promovidas pela Lei 14.230 de outubro de 2021. E a mais significativa dessas alterações foi a inclusão no parágrafo 4º do artigo 1º a seguinte previsão: aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Daí vem a pergunta: que sistema é esse? Né? Porque a lei está dizendo agora que a improbidade é um sistema, aplicam-se o sistema da improbidade. Não é mais algo tratado por uma lei isolada, né? Ela é um sistema. Que sistema é esse e quais são os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador? Então, essa alteração legislativa, ela tem um impacto paradigmático no tratamento do tema. E que embora com a resistência da doutrina crítica, a jurisprudência era firme, no sentido de que se tratava de um ilícito cível. Em razão da previsão do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que na sua parte final, né, depois de fazer a previsão referente ao ato de improbidade administrativa, diz, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa previsão no final do artigo, sem previsão da ação penal cabível, ensejou a interpretação jurisprudencial, mantida durante quase 30 anos, né, de que se a Constituição está dizendo que não é penal, é cível. Então, se o ilícito de improbidade não é penal, porque a Constituição está dizendo que não é, então ele é cível. Essa interpretação, ela levou a uma aplicação acrítica de todas as regras processuais civis ao processo destinado a sancionar o ilícito de improbidade administrativa, como a admissão da confissão ficta no silêncio do réu, a distribuição igualitária do ônus da prova, julgamento antecipado da lide, ou seja, sem, né, um contraditório pleno, e assim por diante. Bom, então, essa interpretação de que se tratava de um ilícito cível e trouxe essas consequências, ela sofre, digamos assim, um impacto grande agora com essa previsão legislativa que diz, olha, é de direito administrativo sancionador, que é algo que nós já defendíamos desde 2012, né? Quando eu defendi a dissertação de mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Luciano Feldens. Lá já se dizia, é de direito administrativo sancionador. Quando a Constituição diz que não é penal, não está dizendo que tem que ser cível, está dizendo que não é penal, e se está dizendo que não é penal e está aplicando sanção, está aplicando uma medida aflitiva sobre os direitos fundamentais do acusado, ela é de direito administrativo sancionador. Isso porque, dogmaticamente, digamos assim, o ramo do direito, né, preocupado em punir, vamos dizer assim, de forma mais geral, de forma mais lata, se divide entre direito penal e direito administrativo sancionador. São basicamente esses dois caminhos, né, que se adotam. Então, veja, quando nós dissemos lá atrás
que o ilícito de improbidade ele é de direito administrativo sancionador e não penal, nós nos baseamos em algumas características, tanto materiais quanto processuais. Isso, para ficar num exemplo só, vou chamar atenção para o seguinte. O ilícito de improbidade, tanto quanto a condenação criminal, permite a suspensão temporária dos direitos políticos no Brasil, conforme previsão do artigo 15 da Constituição. Existem outras razões que podem levar à perda dos direitos políticos na Constituição brasileira, todos lá no artigo 15, mas em caráter punitivo, em caráter de sanção, são só esses dois. Condenação criminal e condenação por improbidade administrativa. Então, veja, há uma identidade muito grande. Por quê? Se a gente parar para pensar, com exceção da pena privativa de liberdade, qual seria, digamos assim, uma pena, né, que viesse a suspender direitos, que viesse, né, a ser restritiva de direitos, mais aflitiva do que a suspensão dos direitos políticos em uma sociedade democrática, né? Então, quando a gente está vivendo na democracia, os direitos políticos, eles são fundamentais, né? Eles têm uma dignidade intensa. Então, não podem ser negligenciados. Não há dúvida, portanto, quanto à severidade da sanção. E dá para dizer que é uma sanção idêntica à penal. Embora alguns teóricos, né, como eu digo, de forma crítica, iriam dizer que na ação penal é uma pena acessória e na ação de improbidade é pena principal. Para nós, isso é indiferente. O que importa é que afeta a esfera de direitos do acusado da mesma maneira. E aí, dessa maneira, nós tratamos. Bom, então, essa sanção idêntica já demonstra, né, o equívoco da classificação do ilícito como cível. Então, nós entendíamos já há algum tempo que não se tratava de um ilícito cível, mas não penal. Então, a lei ela avançou muito nesse sentido de, embora a gente não tenha uma teoria do direito administrativo sancionador amadurecida no Brasil, embora, digamos assim, ela esteja, né, florescendo agora, ou nascendo mesmo agora, ela tem um importante efeito de afastar o ilícito da improbidade administrativa do processo civil e aproximar do processo penal. Então, eu acho que essa é a grande questão que vem, né, essa aproximação com o direito penal. Mas é importante também dizer que não se trata de uma mera alteração normativa, o que já é bastante, né? Eu estou dizendo mera, né, no sentido que não é uma escolha aleatória do legislador, conforme interesses do momento ou compreensões de momento. Porque antes mesmo dessa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, na reclamação 41.557 de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgada em dezembro de 2020 e já transitada em julgado, ou seja, meses antes da alteração legislativa, discutiu a relação e os limites entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. Especificamente reconheceu a garantia do nebis in idem no caso de uma ação de improbidade administrativa baseado no mesmo substrato fático probatório de uma ação penal, por considerar o direito administrativo sancionador como uma extensão do direito penal, como uma manifestação do poder punitivo estatal, o que faz merecer a expansão de garantias tipicamente penais. Então, o fato de o direito administrativo sancionador ser uma forma de manifestação do poder punitivo estatal, ele precisa de garantias condizentes com isso. E o processo civil não concede essas garantias. Então, lá nessa decisão, ainda antes da alteração legal na lei de improbidade, o STF já dizia, então, que se tratava de direito administrativo sancionador. E o interessante, assim, digamos, nesse divisor de águas na jurisprudência, é que houve o reconhecimento da aplicação da garantia do nebis in idem, não apenas em processo de mesma natureza, mas também em processos de subsistemas diferentes. Então, veja, o STF, ele vai dizer que a lei de improbidade é um subsistema do sistema punitivo, enquanto que o direito penal é outro subsistema desse sistema punitivo, né? Então, veja, ele está dizendo que ele pode aplicar entre subsistemas diferentes. E por que isso é um divisor de águas? Por que isso é tão impactante? Porque no Brasil, o Brasil, né, a jurisprudência sempre se baseou na independência das instâncias.
que, como já diz a professora Helena Lobo da Costa, é de frágil sustentação científica e de grandes efeitos práticos. Isso fazia com que o nebis in idem fosse aplicado somente para processos da mesma natureza. Então, significa o seguinte, o Estado processar o mesmo sujeito pelos mesmos fatos era permitido. Por quê? Porque, desde que por instâncias diferentes. Então, instância civil, administrativa e penal são diferentes. Então, o Estado poderia sancionar por essas 3 vias diferentes. Não havia nenhum impedimento, o princípio do nebis in idem, não se aplicava nesses casos. Só que essa decisão, ela vem trazer um conceito de independência mitigada das instâncias. Que ela vem dizer assim, então, se a independência das instâncias só existe nebis in idem quando houver 2 ou mais, né, processos penais, 2 ou mais processos civis, 2 ou mais processos administrativos, ele diz agora, pode haver uma independência mitigada, ou seja, a instância da improbidade administrativa, que a decisão já dizia de direito administrativo sancionador, ela não é tão independente assim da penal, não. Né? Porque, afinal de contas, eles são ambos são um subsistema do direito administrativo sancionador. E isso permite, então, o termo que a professora Kate Saboia usou, que seria a aplicação transversal do nebis in idem, né? Então, assim, entre tipos de processos diferentes. O nebis in idem é importante dizer que ele tem dimensão material e processual. Ele se aplica quando? Ele se aplica em 3 situações. Quando houver cúmulo de ações de natureza punitiva contra a mesma pessoa. Quando houver cúmulo de sanções e quando houver cúmulo de tipificações jurídicas para o mesmo fato, né? Ou para a mesma conduta, enfim. Então, esses são os casos. Então, quando a gente vê aqui que a gente tem 2 ações de natureza punitiva, que uma é de improbidade administrativa e outra é de natureza penal, nós temos aí, então, a necessidade da aplicação da dimensão processual da garantia do nebis in idem. Eu diria que a grande contribuição dessa decisão, professor Marcos, professor Nereu, foi aplicar o princípio do nebis in idem entre o processo penal e o processo da improbidade administrativa, a partir da compreensão de ser um ilícito de improbidade, né, ser um ilícito de direito administrativo sancionador e não civil, como fazia a jurisprudência nacional sedimentada. Porém, algumas questões permaneceram pendentes. Né? E permaneceram pendentes até porque elas não eram necessárias para a solução daquele caso concreto. É que a decisão, ela baseou o nebis in idem, sobretudo, no efeito da coisa julgada. Né? Porque como o mesmo réu havia respondido um processo criminal antes, baseado nos mesmos fatos e com as mesmas provas, o que o STF disse? Olha, já existe coisa julgada, já existe decisão transitada em julgado. Então, o réu está protegido pelo nebis in idem. Então, o que fica em aberto? Fica em aberto porque, embora a garantia do nebis in idem se relacione com a da coisa julgada, não se confunde com ela. Né? A coisa julgada, ela objetiva trazer segurança jurídica ao ordenamento do direito como um todo, né? Ao ordenamento jurídico como um todo. Já o princípio do nebis in idem, ela é uma interdição contra o Estado. Ele impõe uma obrigação negativa do Estado. O Estado não pode punir 2 vezes pelo mesmo fato, a mesma pessoa. É uma garantia do acusado. E nessa compreensão como garantia, descolado da coisa julgada, que, como eu já disse, se relaciona com ela, mas não se confunde, não há resposta até agora, pelo menos construído pela jurisprudência, sobre o trâmite paralelo de 2 ações, com o mesmo substrato de fato probatório contra o mesmo sujeito. Quer dizer, o sujeito ele responde ao mesmo tempo uma ação de improbidade e uma ação penal. O que nós defendemos? Nós defendemos que, independente da coisa julgada, independente da coisa julgada, não há possibilidade de tramitar as 2 ações paralelas, uma de improbidade e outra penal, porque a lei diz que se aplicam os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, todos eles. E quais são esses princípios? Nós defendemos que são aqueles desenvolvidos pelos tribunais internacionais de direitos humanos. Tá? No caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cuja jurisdição o Brasil está submetido, há entendimento de que são aplicáveis a qualquer processo as garantias previstas no artigo 8º. Então, porque assim, o que acontece?
Já o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele precisou construir o chamado critério Engel. O critério Engel foi um critério que o tribunal desenvolveu, e a gente já trata no livro isso, e que ele diz o seguinte: ele percebeu que os estados europeus, eles estavam fazendo o quê? Eles manejavam um ilícito, ora como penal, ora como administrativo, conforme os interesses do Estado, visando promover uma verdadeira burla de etiquetas, né? Uma burla de rótulos, quer dizer, o ilícito é penal, mas eu chamo de administrativo sancionador para não dar as garantias do penal. Então, o que aconteceu? O tribunal chegou à seguinte conclusão: eu vou estabelecer um critério, que é o critério Engel, que recebe esse nome porque foi decidido no caso de Engels e outros contra os Países Baixos, que ele vem dizer o seguinte: você pode dar o nome que você quiser ao ilícito, você só não pode se valer disso, de uma questão normativa, de uma questão formal, para violar garantias. E quais são o que tem o critério Engel? Ele vai levar em conta o quê? A qualificação legal da infração. Se a lei daquele Estado diz que a infração é penal, é penal. Se diz que é administrativo, nós temos que ver, porque pode ser só formal, pode ser só uma forma de violar garantias penais. A natureza da infração conforme a carga punitiva, ou seja, se a infração ela é aplicada a uma violação de uma norma geral, revestida de aspectos dissuasivos e repressivos, né? E também a gravidade da pena, / sanção. Então, e o tribunal ele precisou fazer isso porque o artigo 6º da Convenção Europeia limita essas garantias ao processo criminal, o que não faz o artigo 8º da Convenção Americana. O artigo 8º da Convenção Americana que o Brasil está sujeito, ele concede todas aquelas garantias ali, independente de ser processo penal. Então, se aplica tanto à improbidade administrativa quanto ao penal, porque é de direito administrativo sancionador, agora reconhecido na legislação. E isso faz com que se aplique todas aquelas garantias. E agora eu estou seguindo a linha da jurisprudência tanto da Corte Interamericana quanto do Tribunal Europeu, que vem dizer: os Estados não são obrigados a aplicar todas as garantias de direito processual penal ao direito administrativo sancionador, mas são obrigados a aplicar aquelas garantias mínimas que se chegou a um consenso no mundo, que não são apenas garantias processuais penais, porque eles adentram a uma categoria de direitos humanos. Garantias processuais penais são uma espécie de categoria de direitos humanos. Então, com isso, já caminhando para o encerramento, professor Marcos, eu digo o seguinte, que o nosso juiz, ele tem um ônus argumentativo menor que um juiz europeu, no sentido de dizer que não pode haver nebis in idem entre o direito administrativo sancionador e a lei de improbidade, que o nosso sistema ele não está submetido só a uma independência mitigada das instâncias. Ele está, na verdade, submetido a um pleno e total proibição de bis in idem. E isso agora, então, fechando mesmo, esta afirmação que eu estou fazendo está expressa em decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que diz: nós precisamos um esforço argumentativo maior do que a Corte Interamericana, porque o nosso convênio europeu está escrito que é só para o direito criminal, o Tribunal Americano não. Então, essa interpretação que eu estou dizendo, eu estou tirando da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos e que eu já publiquei lá no livro que você divulgou e que eu estou aqui mencionando em 2014. Muito obrigada. Eram esses pontos. Obrigado, professora Denise. Tenho certeza que o professor Nereu também deve ter situado, como eu, duas considerações, pelo menos. A primeira é que são muitas intersecções que a professora Denise trouxe, então o tema é extremamente complexo, mas ficou extremamente claro. E um segundo ponto que eu destaco, e acho que o professor Nereu também, como o mais importante, e eu acho que essa frase é uma frase gritante, assim, que é muito importante para nós, aqui no Brasil, com os problemas que a gente vem enfrentando, talvez com algum alento agora, com a modificação da lei, talvez a gente possa ter, e terá algumas diferenças, mas a gente também espera que o Supremo Tribunal Federal nos socorra
em relação à aplicação da lei em relação a casos anteriores, principalmente por conta da natureza, né? Não só do que se trata, mas principalmente da natureza da sanção. Acho que isso é importante. Mas a frase professor Denise, me permita reproduzir, frase sua: o ilícito é penal, mas eu chamo de administrativo sancionador para não aplicar as garantias penais e as garantias processuais penais. Esse é o ponto fundamental. Esse é o episódio 99 do Conecta Podcast. Estamos aí chegando no episódio número 100. Nesse episódio, cujo tema é intersecções do direito processual penal com o direito administrativo sancionador, em que nós tivemos a grata satisfação de receber a querida professora de Direito Processual Penal, Direito Penal da Universidade de Pernambuco, coordenadora do curso lá de bacharelado também, principalmente autora no âmbito do direito administrativo de uma obra conhecida, de uma obra certamente que é nossa base aqui para a discussão desses temas entre improbidade e direito penal, que é Direito Administrativo Sancionador Judicializado pela editora Juruá. Muito obrigado, professora Denise, pela presença. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, nesse episódio que estará no ar no dia 1º no dia 1º de junho, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt pelo Instagram e pelo Spotify.